Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo episódio da minissérie Saber e Viver. E hoje a gente traz um tema que é muito importante para a nossa conexão com a gente mesmo e com a nossa longevidade. Propósito e projeto de vida, como construir um caminho com sentido. E para me apresentar, eu sou Paula Chacon, sou assistente social, sou gerontóloga, faço parte da equipe da Rede Longevidade. Esse ano faço 60 mais, então com muita alegria, né? Vou comemorar a minha longevidade. E estou apresentando aqui essa minissérie que é uma inovação da Rede Longevidade, no formato de MesaCast. E o que é o MesaCast? É a possibilidade de vocês assistirem o conteúdo em vídeo no canal do YouTube da Rede e também vai ficar disponível no formato podcast no Spotify, que é um aplicativo no celular. Então, a gente vai poder aproveitar muito os nossos conteúdos aí. Essa minissérie, Saber e Viver, é uma realização da Rede Longevidade, uma organização sem fins lucrativos que tem o propósito de promover a educação em longevidade. A gente quer agradecer também o patrocínio da Livelo, o fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso, da Prefeitura de Belo Horizonte, e o apoio da CDL-BH e da Casa Una, que sempre nos recebem aqui. Então, a todos vocês, nosso muito obrigada. E nesse episódio, nós vamos receber a Priscila Antunes, que é terapeuta ocupacional, com especialização em gerontologia pela UFMG, especialização em gestão da clínica no SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, com mais de 17 anos de experiência clínica em atendimentos à pessoa idosa e em saúde mental, além de promover intervenções em vários tipos de serviços públicos e privados, com atendimentos individuais e em grupo. Mas a Priscila, gente, ela é também dançarina. Então, ela é formada em dança artística clássica e contemporânea pela Fundação Clóvis Salgados do Palácio das Artes. Priscila, que delícia te receber aqui. Bom demais! A gente agradece muito você ter vindo aqui, trazendo para a gente um tema que é tão importante, né, na nossa vida. Muito. E a gente vai conversar muito sobre isso. Mas antes, a gente trouxe para você aqui uma lembrança. Olha que lindo. Já com emoção. A vela e uma carta. A vela que vai trazer luz para os nossos conteúdos, que traz o fogo da vida, que ilumina a nossa longevidade e vai iluminar aí os nossos conteúdos junto com a sua luz também, né? E essa carta... Será com carinho essa luz. Que você já é cheia de luz, é só para completar. Priscila, e essa carta é da dona Bernardina, que é uma idosa do grupo Inspira. Eu posso ler agora? Pode passar o olho nela só, né, gente? E aí, a dona Bernardina, ela faz parte do Grupo Inspira, que é aquele projeto da Rede Longevidade, que já existe em Belo Horizonte há mais de 7 anos, lá no Taquaril, uma região já de maior vulnerabilidade, e esse povo brilha lá. E aí ela escreveu com todo carinho uma carta para você, Priscila Antunes, né? É você. Eu não vou conseguir ler agora, não, porque eu quero ler com muita calma. Mas, nossa, dona Bernardina, muito obrigada. Eu vou responder a sua carta. Vou escrever. Que bacana! Vou escrever para a senhora, ou para você, não sei como que a senhora gosta que seja chamada, Bernardina. Eu vou responder com muito carinho. Obrigada, Isso. Tá? E nós vamos levar para ela, então, a sua resposta. Ela vai ficar feliz igual você ficou. Muito obrigada, gente. Vou pôr aqui para fazer companhia e nos inspirar. A carta da dona Bernardina, a luz e a luz da vela, né? Que traz esse fogo transformador. Então, Priscila, olha só, hoje a nossa proposta é conversar sobre o propósito e projeto de vida. Sim. São coisas que estão muito ligadas uma na outra, mas a gente precisa começar por um deles. Então, vamos começar pelo propósito. Como é que você pensa que é propósito? Como que você, se é que tem uma definição tão lógica assim? Fala um pouquinho para a gente de como que você vê o propósito de vida. Lógico que eu vou dar o viés aí na resposta bem pessoal e profissional como terapeuta ocupacional, né?
O propósito de vida, ele sempre foi chamado também, tem outros sinônimos. Sim. Razão de viver, sentido da vida. De acordo com cada segmento, se explica, ou cada caminho de conhecimento construído, tem uma nomenclatura e se explica, vai enriquecendo esse conceito, né? Então, filosofia, a espiritualidade, a religiosidade, as pessoas do campo dos negócios, né? O pessoal do campo da saúde mental. Então, eu como terapeuta ocupacional e a partir da reflexão, desde que eu me entendo por gente, que eu não sabia exatamente que eu poderia chamar assim como um propósito, eu vejo o propósito como um guia. Um guia que, ora, põe uma luz sobre um ponto da vida, ora, põe a luz sobre outro ponto da vida. Influenciado por várias coisas. Pela idade, né? Pelo momento de vida de cada um. Pelo lugar que ele está. Pelo lugar que ele está. Pelas mudanças do próprio desejo ou as próprias necessidades de sobrevivência mesmo. Mas ter um guia, algo que vá acrescentando ou diminuindo, mas que seja um guia para você construir os caminhos da sua vida. Pelo menos tentar, né? Fazer as suas tentativas. Eu vejo assim também o propósito como ele é uma base, né? É um guia, ele te dá direção e ele tem muito a ver com a sua conexão com você mesmo, né? Sim. Então, assim, com essa parte do ser, do ser a pessoa, né? De ser quem você é. Isso vai sendo construído ao longo da vida. Então, o que um adolescente, talvez o adolescente já começa a perceber o que eu quero da vida, ou questionar, é diferente do adulto, do idoso, porque já colecionou, pela experimentação, ele já sabe um pouco mais de si. Mesmo que ele não tenha refletido, né, para se conhecer pelos caminhos da reflexão, da pausa, da oração, da terapia, né? Os acontecimentos da vida vão te dizendo sobre si. Então, a construção desse propósito, eu penso que o propósito é um processo em construção. A nitidez, para a gente ter a nitidez do propósito, ele nos sugere um processo de construção, né? Eu acho que sempre, não vou dizer sempre, mas muitas vezes tem algo em comum lá da infância, do como você é, do que você foi colhendo, da juventude. E eu acredito que carrega pela velhice, aperfeiçoado, espero eu, sempre enriquecido e mais potente. E aí eu vejo assim, como um caminho onde eu quero chegar, porque é o guia, né? Sim. Onde eu quero chegar, estando aqui nesse mundo, vamos pensar assim, fazendo parte da humanidade, né? E aí, por isso é que ele é construído. Uma criança não tem essa clareza, né? Imagina quando você chega na velhice e que você consegue passear lá pela sua história de vida. E aí você vai trazendo o seu propósito, ele vai clareando em cada etapa da vida. Não sei se você concorda comigo. Sim, isso exige reflexão, exige querer fazer, porque não é algo automático e espontâneo. Não. Exige dedicação e esforço, né? E muitas vezes até ajuda. Várias vezes. Sim. Ajudas que podem vir de profissionais ou ajudas do coletivo. Porque sendo ser social, esse propósito, ele é conectado, né? Exatamente. Ele não é sozinho. Não. É você no mundo, né? O Cortella falou uma vez, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que você, numa palestra que eu ouvi, que o propósito é o que te faz fazer todos os dias o que você faz, né? E eu, como terapeuta ocupacional, acrescento também que tem a ver o como se faz, né? Para que se faz e como se faz. Sendo a terapia ocupacional uma ciência prática, né? A gente vai para a prática. E aí, ele também me marcou isso, o seguinte, que a gente
Nós temos a individualidade. Nunca ninguém vai ser igualzinho a mim nesse mundo. Nunca ninguém foi e nunca ninguém será. Mas também não sou eu que sou só única. Você é única. Isso, todo mundo é. Todo mundo é único. E o propósito se diferencia. Cecília Xavier nos lembrou isso. A terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Que o propósito se diferencia de um objetivo, de uma meta, porque ele se conecta com o outro. Exatamente. Porque na sua percepção e nesse processo que a gente está falando de construção do seu propósito, ele se conecta com o outro. Senão, ele não é o propósito. Exatamente. A gente faz parte de um todo. Cada um com seu propósito, mas os propósitos se conectam, né? Na construção e na contribuição para a comunidade, para a humanidade, na verdade. Eu fiquei pensando assim, o que eu vim fazer aqui? E aí você trouxe o Cortella e a Lúcia Helena Galvão, que a gente estava conversando agora mesmo, fala assim, todo mundo veio ao mundo para dar um seu recado. E o seu recado é só seu. Ninguém pode dar o seu recado para você. E esse recado, ele vai sendo construído também. Você vai descobrindo ele aos poucos, né? Que é essa coisa do propósito. Onde eu quero chegar? Eu vim aqui para aprender o quê? Para ser um ser humano melhor em quê? E aí você vai conectando com as pessoas, até porque você tem que aprender. E você aprende a partir do outro, né? Sim. Não sei se você concorda No comigo. encontro do outro, eu me faço. Exatamente. Então, o meu propósito, ele é respingado pelo propósito coletivo. Isso, exatamente. É um monte de gotinha que vai se juntando para formar esse copo com água, que é o meu propósito. Essa xícara com água, que é o meu propósito. Eu acho que o forte desse propósito, desse conceito de propósito de vida, é conexão com a vida pessoal e com a vida no sentido amplo do coletivo. Sim. E aí E universal, porque aí também tem a natureza, né? Eu acho que a gente expande quando a gente olha para si conectado ao outro, entende que a gente se constitui enquanto ser humano a partir desse encontro consigo mesmo e do outro. E aí a gente pode ter propósitos. Sim. Não tem que ser um propósito. Talvez tenha um propósito maior. E dele se derivam outros propósitos. E aí eu tenho uma analogia que eu fiquei pensando para vir conversar, que é a questão de uma árvore frondosa e frutífera. O propósito, eu faço analogia, ele vem como se fosse uma sementinha embaixo da terra. Aí essa sementinha, ela está no escuro da terra, apagadinha, e ela demora um tempo para germinar. Isso. Quanto mais frondosa, forte, produtiva for aquela árvore, aquela planta, mais tempo ela demora a germinar e mais tempo ela demora a enraizar. Árvores fortes têm raízes fortes. Então eu vejo o propósito, ele germinando, ele crescendo, ele precisa de luz. Então, ali na terra é escuro. À medida que a gente consegue dar luz, que são as vivências, as experiências, então você vai brotando vitalidade. Então, o propósito tem a ver com manutenção da vitalidade. E aí aquilo vai crescendo, e vão ter derivações desses propósitos que são, né, vai ter o tronco e os galhos. E no meio disso, eu acho que nas folhas, nesse conjunto, tem o projeto de vida. Exato. Né? Nesses outros menores galhos, o projeto de vida. Eu acho que se conecta. Agora, não é, Paulo? Estou equivocado. Eu entendo assim também, né? Que os galhos seriam aí coloridos pelo projeto de vida. E que o projeto de vida vai nos ajudar a organizar um pouco o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Ajuda a dar o foco na realização do que a gente precisa ou deseja, guiados pelo propósito. Ou não. Tem gente que faz uns projetos de vida, mas não tem clareza do propósito ainda. Exatamente. Agora, quando você alia projeto de vida com propósito, você tem a chance de se autorrealizar, de ter a sensação de autorrealização, de autocompetência e de vitalidade. De realização, né? De estar realizando algo que te faz bem. E isso é potência. Isso é fator de saúde ampla. Isso, saúde como vida, uma vida boa, do jeito que você quer.
vida plena, né? Vida satisfatória. Então, isso são fatores que contribuem para a vida e para a longevidade, que é um tema muito forte, né? É o que guia aqui a nossa discussão também. Porque a gente fica pensando assim, por que então é importante ter um propósito, né? Você já falou um pouco. Ele dá uma direção, né? Ele te conecta às outras pessoas. No caso da Lúcia, ele te ajuda a dar o seu recado, a dizer o que você veio fazer nesse mundo, né? E o que você veio aprender. Então, ele vai trazendo luz. Aí eu acho que para isso precisa do autoconhecimento, né? Precisa. Sim. A gente está disposto a se autoconhecer, como você disse, às vezes com ajuda, às vezes uma autorreflexão, às vezes os momentozinhos de parada. Então, ele depende muito desse autoconhecimento, né? E a partir dele, o projeto de vida, que aí você podia falar um pouquinho mais para a gente? O que esse projeto, como é que a gente vai, como é que essa árvore vai fazer brotar essas folhas e flores e tudo que a gente está chamando que podem ser os projetos de vida? Então, como que a gente realiza Realiza né? o projeto de vida, isso. Existem vários caminhos e eu acho que... Acho não. A gente estuda, lê e põe em prática como terapeuta ocupacional isso o tempo inteiro. Eu lido com projetos de vida. Muitas vezes prevenindo algumas questões de prejuízo nesse processo do viver, outras vezes remediando e adaptando. Mas o projeto de vida, para a gente ter mais clareza, ele precisa de algumas etapas. Ele precisa da reflexão e ele precisa da pausa, do tempo de realização. De parar e pensar, fazer uma autorreflexão mesmo, né? E que não é tão cognitivo assim. É cognitivo, mas é sensorial, é psíquico. A gente precisa se conectar com esse desejo de que a gente quer se conhecer e quer entender e traçar esse projeto. Então, a gente precisa dar um tempo. Tá, só quero que você explique. Você falou, ele tem que ser cognitivo, sensorial. Explica um pouquinho mais sobre isso. Como quando a gente fala aqui, eu quis dizer que quando você diz assim, a gente tem que parar e pensar. Pensar é cognitivo. Isso. Mas a gente tem que ir além do pensar. A gente tem que sentir. E isso e essa sensação precisa de tempo. Para pensar também precisa. Então, a gente tem que ter clareza que a gente precisa definir os nossos objetivos e tem que realizá-los dentro do que nos guia. Mas a gente precisa também de sentir. Então, a gente precisa de tempo. Relaxar, fazer o que gosta. Muitas vezes, grande parte das vezes, nos momentos mais inspiradores ou mais potentes para a gente definir uma ação, não são nos momentos que a gente está na cognição, estudando. Lógico que a gente tem a base de estudar, de pensar, e ao dado momento, aquilo vai se unir, né? Então, você usar de outras habilidades que você se reconheça, sabe? Sim. Às vezes vai ser uma música que vai te... Às vezes vai ser uma conversa despretensiosa, vai ser... Hora do banho, uma caminhada, na hora que você não está pensando em nada, vem o insight. Isso. Então, essas pausas, que não é nada grandioso, são as pausas cotidianas que nos ajudam. Mas elas ajudam para quem está conectado, está ligado. Não é tão aleatório assim. Então, você vai ter o seu momento de planejamento, né, de pausa. Então, vai vir qual que é o desejo, qual que é, né, para esse projeto de vida. Vai definir e vai planejar. E aí é muito cognitivo. Com a inspiração, nós vamos escrever, né, de preferência anotar, planejar. Tem instrumentos para isso, mas de modo simples, do modo que você acha que funciona para você. Eu já fiz a experiência de gravar para mim, para eu não perder. Porque a inspiração vem em momentos que eu não esperava. E aí, lembretes de coisas que eu acho essenciais e muito importantes. Vou falar de uma que eu descobri. Diga. Para mim, num momento de inspiração que eu gravei isso. E foi nos perrengues da maternidade. Sendo na construção de ser mãe. Que eu falei assim para mim, gravei. Nunca perca
uma oportunidade de se cuidar. Isso é... Nunca perca uma chance de se autocuidar. Eu consigo fazer isso sempre? Não. Não. Mas é tão importante, e eu sabia que eu ia furar isso às vezes, que eu tive que gravar para mim. Sim, Priscila, e às vezes são coisas muito simples, né? O projeto de vida, às vezes a gente fala assim, tanto o propósito quanto o projeto, são coisas simples. Às vezes a gente acha que são coisas assim, de grande dimensão, o meu propósito é construir algo, né? Gigantesco, que não é. Às vezes o seu propósito é ser uma pessoa que passa alegria e serenidade, ou uma pessoa fraterna, isso é propósito. Junto disso, o seu projeto de vida, que também não precisa ser coisa muito complicada, pode ser coisa simples. E aí, a Cecília Xavier também, ela fez um workshop, eu participei, e ela falando disso, assim, e sempre é hora de fazer projeto de vida, sempre é hora. Né? A hora do ano que for. Agora, no começo do ano é melhor ainda, o fim de ano, porque você programa o seu ano seguinte. E aí você sai do automático, né? Com o projeto de vida. Porque você tá ali, você não precisa também ficar engessado no projeto, Sim. mas você sai do automático. Eu acho que o projeto de vida traz isso pra gente, não é? Então, essa outra etapa, né? Que tem essa parte da percepção, da reflexão e do planejamento. Aí a gente tem que ter essa parte bem clara e esses instrumentos, esses workshops ajudam a gente a ter instrumentos que nos ajudam a planejar. Isso. Porque aí vem um momento crucial, que é a ação. Isso. E para esses todos os momentos a gente pode precisar de ajuda e deve recorrer à ajuda, a inspirações, a troca de ideias. E aí a ação é esse passo fundamental para a gente ter esse senso de realização e retroalimentar esse projeto de vida e esse propósito. Exatamente. Sem ação, o propósito fica no mundo das ideias, Fica no papel. E não dá uma continuidade. O projeto de vida ele vai concretizar elementos do seu propósito de vida e o que eu acho muito interessante a gente ter esses conceitos assim, que nos ajudam na abordagem, inclusive, do envelhecimento. Porque a gente vai retroalimentando esse ciclo à medida que a gente vai vivendo as experiências, vai envelhecendo. E no envelhecimento eu vejo uma riqueza muito importante, muito bela, que é as ressignificações. Sim. O acúmulo de ressignificações quando se chega à velhice. E é muito interessante você trazer, claro, a gente aqui está falando de uma rede de longevidade, né? Sim. Nosso tema é para esse público em especial, embora a longevidade todo mundo está vivendo ela, né? Nós estamos falando do envelhecer, do velho. Do velho, E aí, muitas vezes, essa coisa do propósito do projeto de vida, as pessoas acham que não é tempo mais de fazer, porque já está velho. Já passei dos 60, dos 70, dos 80, para que fazer projeto de vida? Para que ficar aí pelejando para descobrir o meu propósito? Eu queria que você comentasse um pouco isso. É ou não é tempo de fazer projeto de vida e caminhar com o seu propósito quando você chega na velhice? Sempre é tempo e necessário. Tanto esse projeto de vida está tão importante que está sendo implementado, inclusive, em escola. Olha que maravilha. Muito legal. É isso, gente. Isso dá uma potência de encontro consigo mesmo, de intergeracionalidade, abre portas e caminhos. Nós vamos falar disso depois, como olhando para trás e vendo como que trouxe bons frutos, né? Mas sempre é tempo. E na velhice isso acontece, mas muitas vezes as pessoas, muitas vezes a própria pessoa que já é velha, idosa, ou quem está em torno da pessoa desencoraja, Seu tempo desacredita. Na minha época, no meu tempo, eu não estou mais nessa fase, né? Talvez você não esteja fazendo aquele fazer do modo como você fazia. Mas você pode fazer de outros modos. Eu vou dar um exemplo aqui da familiar. Ah, que legal. Com licença da minha vovó. Eu tenho as minhas duas vós ainda. Pois é, então, eu tenho duas avós, a materna e a paterna. E as duas têm um envelhecer diferente, assim, coisas
semelhantes, mas diferentes. E eu vejo nesse caminho de projeto de vida ressignificado, as duas me ensinaram isso com a minha observação. Uma ficou viúva bem mais nova e nunca tinha vivido sozinha, e abraçou viver sozinha como autonomia e foi viver a vida fazendo o que ela gostava. Resgatou a feminilidade, a beleza feminina, foi para os grupos, dançava, mesmo, contra muitas opiniões contrárias, quebrando paradigmas familiares, mas numa força interna do feminino nesse envelhecer. Então, isso me mostra o sentido, ela foi dando outros sentidos e significando esse projeto de vida que era familiar, ela continuou conectada com a família, mas mostrando aos outros também que ela agora era uma família nuclear ali sozinha, com os objetivos e desejos dela. Possivelmente bem mais próxima do propósito dela de vida, né? Sim, possivelmente. E quebrando paradigmas, barreiras, preconceitos. Hoje eu reconheço isso, principalmente por estar em contato com mais idosos, e havendo hoje. Hoje ela tem 90 anos, minha avó Nair. A minha avó jesuína, a avó paterna, me ensina muito sobre resiliência e ressignificado de cuidado de si pelo cuidado dos outros. Ela é uma pessoa que ela cuida de si ao cuidar dos outros. Olha, ela dá conta de fazer isso. Mãe de 11, uma luta muito imensa, assim, estrutura, muitas dificuldades. Ela passa por dificuldades de saúde e ela costurava, não tinha dinheiro, ela costurava as roupas dos 11 filhos. Dos filhos. Depois ela costurou para os netos. E aí, algumas coisas, sabe? Assim, uma roupinha. E depois ela perdeu uma visão por motivo de saúde. Ela tem uma prótese, ela enxerga de um olho com uma visão já prejudicada. E hoje ela costura para os bisnetos. Faz calcinha. Que gracinha, Profila. E o almoço de Natal de todo ano, ela está à frente. Ela é que faz. Ela vai pro fogão. A gente dá algum apoio, mas ela é a cozinheira. E eu vejo que isso a realiza. Isso a realiza, porque isso tem a ver com o caminho. Ela foi se adaptando. Ela não deixou de fazer algo que ela gostava e que a identificava como importante para o outro. Sim. Né? Então, quando a gente deixa essa semente nossa no outro, a gente permanece, né? Com certeza. Aí essa sementinha, essa árvore que cresceu, deu flores, frutos, gerou sementes. Então, eu acho que é esse ciclo da vida, guiado por propósito e projeto de vida. Sempre muito saudável.
com mais tranquilidade e explicar para o outro mesmo. A gente tem que explicar. Esse seu questionamento é muito importante, porque aí a gente mostra que a gente pode falar isso. Exato. Por que o novo que é bonito, né? Novo é velho. E o velho tem história demais para contar. Mas a gente não pode ficar conversando aqui, né, a vida inteira. Não tem jeito, né? Porque tudo tem tempo, né? Fazer o quê? E aí, você como terapeuta ocupacional, que por sinal eu queria até destacar que eu sempre adorei trabalhar com terapeutas ocupacionais, acho que vocês trazem uma contribuição enorme em todos os trabalhos voltados para a área da saúde. Eu vou até ler aqui a pergunta, porque eu acho ela muito bacana, que é o seguinte, para a gente terminar. O que você diria para as pessoas para que elas possam viver o seu propósito e ter um projeto de vida? Eu diria, tenha coragem de olhar para si e acreditar que mesmo que não seja esse nome, propósito, projeto, provavelmente você já sabe, você já tem algo de si, mas tenha coragem de olhar com calma e acreditar que isso é importante e que vai fazer diferença no seu caminho. Tá trazendo mais leveza, mais senso de realização, mais saúde para um momento, para a vivência do momento presente, que é o momento que a gente tem, para a gente colecionar boas memórias, que é o jeito de trazer o passado para o presente, e para a gente criar boas perspectivas. Então, a gente tem que ter coragem para se conhecer, para pedir ajuda, para saber quais são as suas vontades, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são as suas dificuldades. E para ter até coragem para perceber e ter que mudar um pouquinho o caminho, ou mudar o modo de fazer, né? Ter que construir caminhos diferentes para chegar àquele lugar, ou até mudar um pouquinho de jeito. A gente pode mudar sempre, né? Ele não é rígido, nada é rígido. Então, eu como terapeuta ocupacional, eu acredito que as pessoas continuam, apesar das dificuldades, de incapacidades que surgem, sendo capazes de se autorrealizar. De maneiras breves, muitas vezes, por limitações, de maneiras mais simples, no cotidiano, até as autorrealizações. Então, investir nesse caminho de entender o que é o seu propósito e como ele guia e como a gente faz para criar um projeto de vida é essencial para uma vida longeva, para uma vida presente, feliz, saudável e para uma vida longeva também do mesmo modo, feliz. Exatamente. Muito obrigada. Que delícia conversar com você, né? Se deixar nós duas, ficamos aqui. Priscila, muito obrigada por você ter vindo, por trazer esse tema com tanta propriedade assim e ao mesmo tempo tanta leveza, né? E aí, pessoal, a nossa minissérie fala, né? Saber viver, saber e viver. E o propósito de vida e o projeto de vida tem tudo a ver com o saber e com o viver. E é para todo mundo, é para todo mundo. Você pode estar no lugar que você tiver, que o propósito e o projeto de vida são importantes para você, como a Priscila trouxe para a gente, né? E aí, como a gente tem feito, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários uma frase. Se vocês tivessem que resumir o longeviver de vocês, qual frase você escreveria? Coloca aí nos comentários, porque tem a chance da sua frase fazer parte da nossa coleção de camisetas sociais. Então, vamos lá nos comentários, coloquem lá, falem com o coração que com certeza vão sair coisas lindas, né? Então, nós queremos agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês que estiveram conosco aqui acompanhando essa conversa tão relevante para nós mesmos e para a nossa vida e para a nossa longevidade, né? E a gente se encontra, então, no próximo episódio, onde a gente vai receber a doutora Juliana Elias com o tema Saúde e Bem-Estar. Quais as formas de manter-se ativo ao longo da vida? Vai pensando nisso para a gente conversar no próximo episódio. Então, a gente se encontra lá. Mais uma vez, eu te agradeço, Priscila, por você ter vindo. Bom demais. Tá? Eu que agradeço a oportunidade e que saibamos e vivamos. Opa!
E aqui, sem vergonha de ser velho. Sem vergonha de ser Isso aí. velho. Isso aí. Obrigada, tá? Obrigada.